Bom, mas então, oficialmente, aí, abrir aí os trabalhos dessa, é a quarta edição do Diálogos Isolados, hoje recebendo, né, o Vitor Struck, repórter de política da Folha de Londrina. Eu queria que você falasse um pouquinho desse papel do jornalista, sendo hostilizado nas ruas, né, e acho até que você já passou por um episódio similar, e também dessa necessidade, da importância da nossa profissão, Vitor. Verdade. Bom, novamente, né, só agradecer, mencionar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e totalmente com o espírito aberto de um aprendiz, né, enfim, a gente vai construindo essas ideias e soluções juntos. Mas, sem dúvida, Márcia, você estava ouvindo no podcast, né, que foi produzido por vocês, que realmente o número de agressões aumentou bastante e ela vai se tornando cada vez mais refinada, né? Tem algumas pessoas, especialmente alguns políticos aqui da região, não precisa nem muito longe, né, que não só não compreendem a natureza do trabalho do jornalista, como tentam, por meios na justiça também, calar, enfim, ameaçar, trazer um clima de medo para você desempenhar o seu trabalho. E quando as empresas estão fragilizadas economicamente, essa atuação desse tipo de ator político, membros de grupos, enfim, se torna ainda mais fácil, né? Eles ganham mais confiança. Mas é isso, assim, a gente não, tem que tentar de tudo não desistir e tentar aprimorar, né, as formas de cobertura. Eu acho que a gente vive, faz um bom tempo já, um momento em que a colaboração no jornalismo entre profissionais de diferentes veículos de comunicação se tornou uma coisa fundamental, uma coisa que não é possível vislumbrar o futuro sem imaginar o quanto a colaboração entre os profissionais com informações é fundamental para que todos consigam continuar existindo de uma forma saudável, defendendo a democracia, o direito das pessoas e mantendo o jornalismo sério e ético vivo. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente vira e mexe ali na Folha de Londrina, por exemplo, chega alguma peça processual pronta de algum político, enfim, e depois você vai procurar, né, no sistema do processo jurídico, essa peça nem foi protocolada, ou seja, ele está só blefando, né, de que vai te ameaçar. Então por mais que a gente pense assim, nossa, isso só acontece com grandes jornalistas, né, que estão envolvidos em grandes coberturas, mas não, acontece no interior do Brasil. Cássia? Sim. Está levantando a mão? Vitor, você citou que políticos têm mandado notificações para vocês, né? E a população aqui de Londrina, como que está em relação aos repórteres, aos fotógrafos? Como que tem sido essa abordagem da população com relação aos jornalistas daqui de Londrina? Eu acho que, de uma forma geral, assim como em veículos de expressão nacional, cresceu bastante a audiência e o interesse da população pelo material que está sendo produzido. Até por isso que no momento eu comentei que a gente está vivendo uma grande oportunidade do jornalismo retornar a um espaço, né, que ele nunca deveria ter saído na sociedade. Eu acredito que temos mais a comemorar do que a lamentar, né? A gente vem com esse crescimento de audiência, crescimento de demanda de trabalho e vendo que as coisas estão surtindo efeito, assim, bem interessante. Tanto pelo jornal impresso, quanto nas redes sociais. A gente está intensificando o trabalho com as entradas ao vivo, né, através ali da página do Facebook e o equipamento e o capital humano ali da Multi TV.
e nas redes sociais também. Então, de maneira geral, eu acredito que temos mais a comemorar do que a lamentar nesse momento e não desistir, né? Não desistir, não perder essa energia de continuar o trabalho, mesmo com todos os desafios e muitas vezes as pessoas desligando o telefone na sua cara, não querendo atender, quando vem que sai um novo boletim e já começa a tocar o telefone, às vezes já não atendem porque sabem que é você, né, algum jornalista. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Obrigada. Eu queria saber se você tem sentido que, por causa dessa crise, os jornalistas estão tentando fazer as coisas mais à distância, né? Às vezes contar com assessoria de imprensa para mandar material, vídeo, áudio. Você acha que essas mudanças elas podem acabar ficando e ter algum tipo de precarização maior na produção, apesar desse crescimento de audiência? Acho que essa questão da precarização na cobertura e no trabalho, a gente vai conseguir entender de uma forma mais clara agora, né, que está começando a tentar voltar ao normal a sociedade, embora normal nunca mais retorne, e com certeza algumas coisas vieram para ficar. Então, é através das mesmas ferramentas da tecnologia, das redes sociais e também do debate, ouvindo um número maior de fontes, que a gente vai conseguir evitar que exista essa precarização, embora seja o grande desafio que nesse momento está sendo colocado pela pandemia, mas há um tempo atrás já estava sendo colocado também, especialmente, né, por essa parcela da sociedade que não aceita o trabalho do jornalista e tenta criar narrativas o tempo todo de que a imprensa enfim, é comprometida com uma certa militância, enfim, não precisa nem retomar, né, que a gente já tá bem acostumado. Mas acho que é mais ou menos isso, assim. Salve, consegue me ouvir? Eu queria que você falasse, Vitor, o que você enxerga em relação ainda à qualidade da informação e à visibilidade da informação? Existe um conflito entre o interesse do público e o interesse público, né? Qualquer notícia relacionada a celebridades, esse tipo de coisa, tem mais visualização do que aquilo que elas deveriam ver de notícia local, sobre coronavírus e tudo mais. Qual que você vê que é a maior dificuldade dos jornalistas hoje em tentar equilibrar essa questão, mais ou menos? Sensacional, cara, sua observação. É realmente isso, né? Enquanto a gente está lá tentando produzir um material amplo, com várias fontes, a matéria tem um determinado número de acessos. A festa da Gabriela Pugliese tem 100 vezes mais acessos. Realmente é uma coisa que a gente tem que tentar não desanimar com isso, não ficar bitolado, porque não está ao nosso alcance, eu acredito, né? É uma questão já bem mais antiga, relacionada com a educação do país, o interesse da população que vem historicamente do que a imprensa oferece para as pessoas, que a imprensa cria, né, de interesse para essas pessoas e para a grande massa, né, do Brasil. Agora, a gente não pode fazer com que isso desanime, né? Realmente é um grande desafio e aí torna-se você pensar não só no conteúdo que você está produzindo, mas na forma como você vai apresentar esse conteúdo, né? Por exemplo, nesse momento agora em Londrina, tem uma discussão incrível que é muito necessária e que corre o risco de ficar para depois, que são as discussões do plano diretor da cidade, que vai trazer as diretrizes urbanísticas para os próximos 10 anos. Aí eu fico pensando, poxa vida, esse é um assunto que eu tenho uma vontade muito grande de fazer uma matéria mais aprofundada para apresentar para o meu leitor. Como que eu vou fazer isso agora que a gente está vivendo uma pandemia que tem outros temas mais urgentes? Seria o caso de pensar nessa cobertura com mais calma, mas mais sobre a forma como ela vai ser apresentada
aliás, tanto quanto a forma como ela vai ser apresentada, quanto o conteúdo, justamente para fazer aumentar essa visibilidade também sobre esse assunto que é mais complexo, as pessoas não dominam, nós jornalistas temos dificuldade de entendê-lo e ainda mais para explicá-lo. Isso é uma coisa que fica bem evidente, né? Faz parte, mas é isso aí, não podemos desanimar e tem público para quem quer consumir o conteúdo da Gabriela Pugliese, dos influenciadores digitais, que também pode, em um outro momento, consumir o conteúdo mais intelectualizado, mais de difícil compreensão e penetração. Quais são as grandes dificuldades do jornalismo? Quais são as dificuldades e os prazeres também, né, de se fazer jornalismo investigativo? E no interior, assim, numa cidade como Londrina, por exemplo, né? Eu comecei na Folha, né, na política. Foi no momento em que uma grande jornalista também que eu tenho muita admiração, né, a Loriane Comelli, estava deixando a nossa redação e eu acabei ocupando ali um lugar na política, mesmo com pouquíssima experiência no jornal impresso. Foi um desafio muito grande, né? Eu lembro que eu sentia dores nas mãos na hora de fechar a matéria, diante de uma certa correria, né? Mas aí, com o passar do tempo, passei a escrever mais para o geral, educação, saúde, e agora até nessas últimas semanas também venho colaborando ali com a política, né, com o editor, o Diego Prazeres, que é um excelente jornalista, um cara que eu gosto bastante, e vem me ensinando muita coisa também, assim como o Fernando Faro, todos os editores, né, a Drica, a nossa chefe de redação, e os desafios, né, a gente pensa, bom, jornalismo investigativo, todo jornalismo é investigativo? Tá, tudo bem, mas existem alguns temas que há um interesse de serem excluídos, né, que se tornem no silêncio. E geralmente eles estão ligados a movimentações no setor privado, das grandes empresas, os diálogos políticos, né, e a tentativa de fazer, por exemplo, passar muitos projetos de lei sem que eles tenham, né, o devido debate. E é aí e aí que você entra, jovem jornalista, né? Os desafios são muito grandes, né? Porque no momento que você entra em contato com uma fonte, ela já tenta espanar, né? Fala, poxa, não quero, não é do meu interesse que isso seja noticiado. Então ela tenta te trazer uma outra narrativa. Você entende essa narrativa e fala, bom, será que é isso mesmo? Né? Enfim, sempre correndo contra o tempo, né? Agora, eu acho que uma coisa que nesse momento se torna ainda mais importante, não só nesse momento, já, enfim, nos últimos anos em que o jornalismo vem sendo atacado, né? É você passar para o seu leitor como foi apurado, como foi que você chegou àquelas conclusões e deixar isso de uma forma mais clara. Poxa, você tem ali um lead, você tem as regras do jornalismo que são muito antigas, mas precisa, assim, é importante, claro, elas precisam ser colocadas em prática, não estou questionando isso não, mas quem sabe tornar o seu texto mais leve, passar um pouco mais dos bastidores da sua apuração para o seu leitor. Quem sabe isso não é uma ideia interessante para que as pessoas pensem, poxa vida, por que esse jornalista vai estar fazendo uma narrativa tendenciosa, pura e simplesmente, assim como está dizendo determinado político, né? Eu acho que eu queria perguntar um pouco se você acha que tá todo mundo, tipo, cheio de informação, né, do coronavírus, se não é por isso também que as pessoas acabam buscando mais, tipo, notícia de celebridades, coisas assim.
como uma saída, né? Uma alternativa para não ficar tão vendo coisas negativas. Sim, sim. Pode haver sim uma relação, sem dúvida, né? Para a gente descansar o cérebro com uma coisa que a gente sabe, às vezes, que não faz a mínima diferença, né, na nossa vida, mas que vai ajudar a passar o tempo, né? Tem algumas outras pessoas que buscam isso no entretenimento, no esporte, e, infelizmente, todas as pessoas que acabam buscando isso em coisas que não são nada saudáveis, né? Se bem que algumas notícias sobre celebridades, acho que elas têm um impacto nada saudável também na nossa mente. Sim, sim, sem dúvida, Vitória. Acho que pode ser sim. Só que, né, ainda a gente tentar manter uma relação saudável com as notícias mais importantes, mais aprofundadas, é fundamental para formar nossa opinião, né, e nos ajudar a tomar as decisões das nossas vidas. Então, por mais que isso aconteça, eu não sei se eu concordo e tal. Mais alguma coisa, gente? O Bruno levantou a mão. Ô, Vitor, você já passou por vários tipos de mídias, então, né? Você já passou por jornalismo mais online com a Alma, você já trabalhou em TV, já trabalhou em redação. Eu queria que você falasse um pouco da diferença das redações, como que é o ambiente lá dentro, qual que você, sei lá, acha mais vantajoso para quem está começando, se não existe isso, se que tipo de coisa que você pode aproveitar para aprender dentro de cada esse tipo de redação que você passou, um panorama assim. Pô, fantástico, cara. Fantástico. Tem muitas diferenças, né, na dinâmica de trabalho diária, mas uma coisa nunca pode deixar de acontecer, que é a sua forma de se relacionar e trabalhar e entender que tudo que está sendo feito tem um propósito e esse propósito não é uh, o seu desenvolvimento apenas, né? Tem uma lição muito legal que eu nunca esqueci, assim, que quem me passou foi o Júlio Sodré, que era da TV Tarobá. Ele elencou para mim, logo no início, todos os elementos de um bom VT. Na TV, no caso, o que vem em primeiro lugar? A imagem, né? Em segundo lugar, talvez as fontes, a informação vem em seguida, né? O seu texto vem em seguida. Em qual lugar vem o repórter? Nossa, vem lá atrás, né? Então, essa questão da TV, do ego, o lado showman do jornalista, né? Hoje em dia a gente vê o jornalismo de TV flertando muito com o entretenimento, tanto que se criou o gênero infotenimento, né? Acredito. Agora, claro, cada redação tem a sua vantagem. O legal do podcast é poder estar trazendo aquele espírito do rádio de volta, né? Que, nossa, depois que morde a mosquinha do rádio, você nunca mais para de querer fazer rádio. É muito gostoso, né? Muito legal. E essa agilidade, né, que ele traz também é fundamental. O Bruno tem sido um excelente editor para a gente ali no podcast Pontos da Semana. A gente vem tentando experimentar novas ferramentas. Uma delas é trazer histórias de pessoas que não são de Londrina ou não são brasileiras, mas estão sendo influenciadas de alguma forma, né? Então eu consegui uma jovem do Peru que está aqui em Londrina, veio fazer intercâmbio e não conseguiu voltar, e encontrei na rua, por acaso, uma jovem de São Tomé e Príncipe, andando no calçadão de Londrina, do continente africano. Quando eu olhei para ela, eu estava fazendo uma matéria de comércio, assim, não tinha nada a ver. Eu falei, vou gravar. e ela pedi para ela, obviamente, né? Ela topou e conversou comigo.
e já usamos no podcast também. Realmente, cada veículo tem suas particularidades, mas algumas coisas que sempre vão precisar permanecer em quem está trabalhando, a paixão, a indignação quando alguma coisa não tá certa e você acredita que aquilo poderia virar uma pauta legal, e essa tranquilidade, facilidade de trabalhar com as outras pessoas, né? Você pedir sugestões. Uma coisa que quando eu consegui cobrir férias na RPC em Guarapuava, em 2017, foram só 32 dias, assim, foi bem rápido. Precisei aprender ali a usar o Edius, né, um software de edição, de uma forma rápida. E uma coisa muito legal que eu descobri, né, que eles tinham lá, era a questão do feedback, né? Assim, tem anualmente uma reunião que você faz para avaliar a sua produtividade, enfim, ouvir algumas coisas. E a gente, se não tem tempo de ouvir, é muito difícil para quem está começando. Assim, percebi isso comigo, porque no dia a dia você não tem tempo, às vezes, de parar para fazer uma avaliação sobre o que você está fazendo. Então, é complicado. Não sei se vocês já ouviram falar que em empresas de comunicação, às vezes, as pessoas não se comunicam. Isso às vezes pode acontecer. Claro que é um grande desafio, a gente tem que tentar evitar isso, enfim. Por mais que a gente faça as reportagens, enfim, a gente não consegue fazer bem feito sozinho.